Bem, agora eu vou mostrar aqui como que você faz para identificar ali algumas coisas antes de fazer isso tudo. Primeiro você tem que ter uma renda, né, alguma fonte de renda. Não adianta você querer investir se você está com dívidas, né? Primeiro você não pode ter dívidas. Se você tem dívidas, esquece e resolve a dívida primeiro. Depois que você tiver ali com renda, com um pouco menos de problemas financeiros, aí sim você começa a pensar em investir. Como para investir você precisa também ter uma vida ali, uma reserva. Você não vai colocar o dinheiro do aluguel em bolsa de valores. Você vai simplesmente colocar ali em bolsa de valores aquilo que é para longo prazo, para sua carteira previdenciária, para aquilo que para sua liberdade financeira, para comprar é um investimento no seu futuro, investimento que lá na frente vai te gerar retornos e que você ter renda passiva disso. Então, esquece, esse dinheiro não pode ser um dinheiro que você vai usar a curto prazo para começo de história. Então, tenha ali um capital que seja de 6 a 12 meses ali de reserva de emergência. Essa reserva de emergência é muito útil, afinal você não te deixa dormir à noite, é o que te deixa tranquilo, porque você sabe que você tem ali dinheiro para aguentar as pancadas da vida. Então, reserva de emergência é o primeiro ponto, né? Valor inicial, você precisa definir um valor inicial. Quanto que você vai ter de valor inicial ali, né? Como que você vai tratar esses fatores? Que tipo de valor inicial você tem? Então, se você tem ali alguns móveis que você não usa, alguns eletrônicos que você não usa, se você tem sei lá, você pode andar com um carro mais barato e vender o seu e ganhar 10 mil ali e começar. O importante é que esse investimento ali no início ele tem uma função muito importante, né? É o que vai te sustentar ali, que vai fazer um efeito muito grande de juros compostos lá na frente. Então, vale muito a pena. E o que vai realmente fazer com que sua carteira cresça não é esse investimento inicial, afinal ele vai ser muito pequeno, afinal você está começando, às vezes você tem dinheiro, mas está receoso, então vai colocar menos ali. Enfim, esse investimento inicial é só algo para você já ter ali, já estruturar uma carteira mínima ali e que já comece a ter os efeitos de dividendos e juros compostos. O que vai realmente fazer a grande diferença é o quanto você faz de aporte mensal. E aí entra um grande ponto, né? O aporte mensal tem que ser no mínimo 10% do que você ganha, mas tente colocar ali até 50% do que você ganha. Tente. É o que sobra ali depois dos seus custos fixos, dos seus custos variáveis ali, tudo que sobrou depois dos seus custos mensais. E ali é o que você vai colocar e disponibilizar. Tente arrochar ali, né? Arrocha às vezes corta um cinema, corta algumas coisas, alguns supérfluos ali que você possa conseguir para aumentar esse aporte ali. E esse aporte vai fazer uma grande diferença a longo prazo, porque afinal, sem aporte, os juros compostos andam bem mais devagar. E você vai ganhar ali alguns dividendos de vez em quando. As empresas pagam dividendos assim, no caso de ações, quando você as empresas fecham ali trimestralmente seus resultados, né? Se elas obtêm lucro, elas dividem geralmente 25, elas têm ali por legislação que distribui pelo menos 25% do lucro total. Então elas distribuem em um dividendo proporcional. No começo vai ser bem pequeno, vai ser alguns centavos, né? Mas, como eu falei, isso é um acumulativo, exponencial. Então, conforme o tempo passa, você vai notar que isso vai ter um efeito muito bom. E o grande ponto aqui é para aumentar os seus aportes e aumentar os juros compostos é você empreender, encontrar fontes de renda, aumentar a renda é a única forma. Não adianta ali achar que você vai ficar rico investindo R$ 10 por mês, vai demorar uma eternidade, você não tem tempo de vida para isso. Né? O seu objetivo é acelerar isso. E a única forma de acelerar aumentando a sua renda, seja no seu trabalho, seja no seu empreendimento, seja nos seus projetos e encontrar formas de renda, porque aumentando a renda, né, e mantendo o seu custo fixo, você vai ver que vai sobrar mais dinheiro para investimentos, para aportar ali no seu futuro, para investir mesmo em patrimônio. E uma regra muito importante que você pode usar, não é regra, é uma regra que não é regra, mas muita gente usa ela, que é a regra do 100. Basicamente, para você saber quanto aqui nessa composição você vai precisar colocar, quanto de renda fixa, quanto de renda fixa você precisa e quanto de renda variável. Basicamente, essa regra é feita para que você, com o passar dos anos, né, não tenha tanto risco. Então, você pega 100 e reduz a sua idade. Por exemplo, eu tenho 24 anos, 100 menos 24 são 76. 76 é o que eu teria em renda variável e esse 24 seria proteção em renda fixa, né? Seria o caixa, seria para você manter ali de proteção. Então, essa seria a composição. É uma regra que você pode estar usando. Bem, mas o que eu geralmente gosto aqui de trabalhar é que você construa ali três partes, assim.
4 partes, né? Vou usar aqui como exemplo. Essa renda fixa, ela não é bem para você ter renda, é simplesmente você ter uma proteção, um caixa ali, que também vai estar gerando alguns juros. Eu acho que sim, vamos para arredondar, 25% seria o ideal. No começo e depois você vai adaptando. Fundos de investimento, eu não investiria no começo porque, como eu falei, fundos imobiliários eu acho uma opção melhor. E fundos imobiliários eu iria com 25% de todo o meu capital, que seria desse capital inicial, né, no caso. Ações brasileiras, eu começaria ali com 50% investidos nela. Então montaria uma carteira assim, você tem 50% com menos risco e 50% com mais risco. E as ações estrangeiras. Ações estrangeiras, eu peço que você mais na frente comece, né? Primeiro, foque aqui nessas ações brasileiras, entenda o mercado brasileiro, entenda o mercado financeiro aqui. Depois que você tiver certa segurança, entenda como que funciona a operação toda, aí você se expõe lá nos Estados Unidos e acaba sendo até menos arriscado do que investir aqui no Brasil. Então, acaba sendo opção. Mas lá na frente dá para você colocar 25% aqui em ações brasileiras e 25% em ações estrangeiras. E lá na frente, quando você já tiver um controle financeiro melhor, você pode até tirar a renda fixa, e já que você vai ter aqui uma reserva de emergência de 12 meses, né? Então você vai ter ali a reserva de emergência. Outro ponto, e os derivativos, contratos, isso aqui, como eu falei, é ultra arriscado, não é necessariamente um investimento de longo prazo, é um investimento de curto prazo. E aí para você estar aqui, você tem que ser realmente um cara faixa preta, um profissional disso aqui. Não adianta achar que como pessoa física e nesse início. E enfim, cara, se você for aqui, você vai se dar muito mal, então não começa a ir lá, não faça nada sem dúvida. Então são essa é a composição assim inicial. E aí cabe você ir ajustando, né? Não é uma regra isso aqui. Tipo, se você sentir que já está com mais confiança, tira 5% aqui e coloca 5% aqui em fundos imobiliários. Ou simplesmente tira mais 5% da renda fixa e coloca aqui em ações, enfim. Ou tira 5% aqui de fundos imobiliários e coloca lá em ações estrangeiras. Porém, você deve lembrar que quanto mais é o mínimo que você conseguir movimentar, menos taxas ali de... Claro, como eu falei, são taxas zeradas, porém, pode, dependendo da situação, você paga algumas taxinhas ali. E depois fica menos coisa para você, fica menos complexo, né, gerenciar, e quanto menos ativos você tiver. E assim, você vai ser bem mais simples para você isso aí. E já que você vai ter aqui ativos de fundos imobiliários, né, o aconselhado é que você tenha pelo menos 3 fundos imobiliários, pelo menos 3 ações. E se for investir no exterior, pelo menos 3. Por que 3? Porque é um número pequeno, você consegue acompanhar 3 fundos e 3 ações. Você vai ter que acompanhar um mínimo ali, então não fica tão difícil. Se você colocar muito, você acaba diluindo muito, né? E aqui você já diversifica o mínimo, né? Já diversifica e acaba que a diversificação é a grande proteção de quem investe em ações em renda variável. Então fica sendo uma boa opção. 3 ativos de fundos imobiliários, 3 fundos imobiliários, seriam 3. E aí você tentar dentro desses 3, colocar pelo menos 2 setores, né, de cada um, para que você tenha ali um total bem interessante, para que você diversifique. E assim, conforme o tempo vai passando, você pode diversificar mais, quanto mais você consiga acompanhar. Então, é essa composição básica aqui que você consegue ter de uma carteira de ações bem interessante, bem montada aí para você.